Olha, o isolamento do ministro Alexandre de Moraes é cada vez mais evidente. Essa decisão do ministro de mandar a Receita Federal rastrear quem teria acessado os dados dele e também de seus familiares parece que tem incomodado, Darcio, os seus pares ali dentro do Supremo. Esse ato ocorreu, como vocês sabem, dentro do inquérito das fake news, esse inquérito aberto há pelo menos 7 anos, lá em 2019, sob a presidência do Dias Toffoli, que definiu que o relator seria o ministro Alexandre de Moraes. Qual que é a suspeita no STF? Que a PF tenha feito apurações contra membros da corte sem o consentimento deles, em meio ao escândalo do Banco Master, o qual pôs a PF e a corte em atrito. Conforme um juiz do Supremo, que foi ouvido pela revista Oeste em caráter reservado, sob sigilo da fonte, Moraes não poderia ter usado a investigação que começou há 7 anos para tal. Abre aspas, então, para o que disse um desses magistrados. A função não era essa. E disse que o Moraes está cada vez mais isolado. Você concorda, Darcio? Esse inquérito das fake news, apesar de sequer deveria ainda estar aberto pela quantidade de tempo, mas existe também uma contradição em relação ao motivo pelo qual essa operação se designou, né? Qual que seria a finalidade do inquérito das fake news? A gente tem que resgatar isso também. Exatamente. Na verdade, o inquérito das fake news foi o início de tudo, né? E, curiosamente, aberto justamente pelo Dias Toffoli. Eles fizeram o inquérito das fake news. Berenice, nós temos 3 ações principais do Supremo. O inquérito das fake news, que veio para poder tentar calar os veículos de mídia conservadores, como a revista Exato, por exemplo, mas começou tudo lá primeiro com a revista Timeline, na época era Terça Livre, do nosso Alan dos Santos, revista Cruzoé e outros. Depois, eles partiram para uma outra ação, que foram os atos antidemocráticos, e foi aberto também o inquérito para poder frear as manifestações de rua, para poder tirar os patriotas das ruas. E, por fim, o inquérito do golpe, para poder pegar a classe política e toda a organização em volta de Jair Messias Bolsonaro. Portanto, o Bolsonaro e os seus aliados, como o próprio Alexandre Ramagem. Foram em cima desses 3 pilares que eles tentaram aniquilar a oposição. Só que o problema é que ninguém abre mão de poder, Berenice. Eu nunca vi um tirano, depois que ele limpa o pátio, digamos assim, ele fala, não, agora tá bom, eu vou parar de ser tirano. Isso jamais aconteceu. Normalmente os tiranos, eles são parados pela força do povo, ou por alguma bala, ou por alguma ação de guerra. A gente viu Saddam Hussein, a gente viu Gaddafi, e agora estamos vendo Alexandre de Moraes. Isso é tão sério, que a gente já viu crises entre instituições, e como a gente está num país socialista, é importante, o Brasil é socialista, tá? Perca aí a esperança de que, não, eu vivo numa democracia, esquece isso. Isso aqui não é só socialista, como é soviético. Nós temos mais de 40 mil conselhos com poder normativo e deliberativo, em nível municipal, estadual e federal. É porque, infelizmente, você não conhece pessoas que falam a verdade para você. Mas a verdade é que o parlamento hoje tem pouca função, e agora, com essa reforma tributária, terá uma função a menos ainda, que é destinar os recursos para cada estado, município, enfim. Está sendo criado mais um conselho, mais um soviético para isso. Então, dentro dessa nossa realidade soviética, né, a gente observa, por exemplo, os outros países que experimentaram a mesma coisa. Na antiga União Soviética, que depois veio no processo de abertura na década de 90, o Boris Yeltsin mandou atacar lá, explodir, bombardear o Supremo Soviético Supremo lá, porque existia esse tipo de crise. Então, quando uma república é assaltada como a nossa foi, a tendência é que quem pode mais, toma mais da população. E é o que a gente está assistindo. O Alexandre de Moraes não tem freio, o STF não tem qualquer freio, e agora ele começa a incomodar os próprios colegas. E aí um frouxo, esse aí que foi falar para o Oeste é frouxo, né?
procura o Oeste para poder fazer fofoca. Não, meu sigilo. O cara é ministro do Supremo Tribunal Federal, tá preocupado com o Alexandre de Moraes, bicho. O cara é ministro do Supremo. Você tem noção do que é você ser um ministro do Supremo? As camadas de proteção que tem no seu entorno, para além da polícia, do judiciário, para além dos seus seguranças, do seu carro blindado, do seu elevador privativo, que muitas visitas sobem. O Toffoli recebeu visitas que não podem ser divulgadas, a Polícia Federal podia contar isso para nós. Mas voltando, o ministro do Supremo com medo do Alexandre de Moraes, falando em reservado com a imprensa. É esse o cenário que a gente vive. O Alexandre de Moraes já colocou o Supremo de joelhos. Ou melhor, o Alexandre de Moraes já colocou o país inteiro de joelhos. Agora, só resta saber quem protege Alexandre de Moraes a ponto de um ministro, um colega ministro de corte, ter medo de dar o próprio nome acerca de uma opinião que é mais do que óbvia, que o Alexandre de Moraes não poderia ter incluído servidores da Receita Federal no inquérito das fake news, até porque o contrato de 129 milhões com sua esposa nunca foi fake. Então, a pergunta é, quem está por trás de Alexandre de Moraes? Eu acho que essa resposta a gente não vai ter tão cedo, se é que um dia a gente vai ter. Pois é, olha, quero te ouvir também, Douglas, em relação a essa polêmica que o Darcio acaba de trazer em relação aos ministros darem entrevista em off, né, não se identificarem. Nós temos falas aqui de 2 ministros concedidos ao Oeste, onde falam que o clima dentro da corte não está nada bom, inclusive de que não teriam sequer sido comunicados dessa operação da Polícia Federal deflagrada na terça-feira de Carnaval, mirando os servidores da Receita. Por que será que eles não se identificam nessas entrevistas, né? E outra, esse descontentamento pode dar em quê? Em nada? É só fofoca mesmo? Quero sua opinião sobre isso. Bom, a gente sabe que hoje a imprensa ela não passa de assessoria do Supremo Tribunal Federal. Se você pega aí CNN, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, eles todos são assessoria dos ministros do Supremo. Eles não prestam para passar informação fidedigna, eles não prestam para passar informação nua e crua daquilo que realmente está acontecendo. Eles apenas trabalham para passar uma informação enviesada e ainda com uma questão política, uma opinião política. Veja que toda vez que eles vão falar a respeito do Supremo Tribunal Federal é sempre cheio de dedos, aquela coisa toda, né? Mas parece-me que nos últimos dias a gente viu o Supremo Tribunal Federal apertando tanto a rédea, apertando tanto a coleira em cima dos seus asseclas da imprensa, que eles estão começando a pedir arrego. Fala, será que é isso mesmo? Porque eles alimentaram esse monstro que existe hoje no Supremo Tribunal Federal. E agora, o que eles vão fazer? Olha o tamanho que esse problema chegou, o tamanho desse Leviatã. Alexandre de Moraes vai ficar isolado? Eu acho difícil. Eu acho muito difícil. Seria você trabalhar aqui numa questão, num sonho distante, sinceramente. Eu acho que o Alexandre de Moraes, ele representa não apenas a questão daquilo que está no Supremo Tribunal Federal, de 11 ministros que estão se protegendo. Acho que as costas que Alexandre de Moraes tem, que são largas, elas não estão dentro apenas do Supremo Tribunal Federal. Pode ser que você tenha uma atuação internacional dentro disso. Pode ser que você tenha pessoas que, infelizmente, não estão diretamente voltadas na questão política, mas estão protegendo Alexandre de Moraes. Então, acho muito difícil que Alexandre de Moraes ele venha cair, porque você tem todo um sistema que está protegendo ele. E não só, Berenice, dentro do Supremo Tribunal Federal, como infelizmente eu vi vindo às ruas para questionar as pessoas, levantar o debate a respeito do que está acontecendo no Brasil, e eu já encontrei inúmeros militantes pró-Alexandre de Moraes. Não, vocês não entenderam errado, eu não estou falando petistas, eu estou falando militantes pró-Alexandre de Moraes. Aqueles tipos de gente que gosta do Alexandre de Moraes, ama o Alexandre de Moraes e milita pelo Alexandre de Moraes. Isso existe. Na Paulista é o que você mais encontra dia de domingo. E esse tipo de gente costuma ser aquilo que eu digo de meretriz do Estado, para não falar outra coisa aqui. É o tipo de gente que ela adora o Estado. É uma síndrome do Estocolmo inexplicável,
de que ele precisa de alguém que mande, sabe? Alguém que domine, é um fetiche que essa pessoa tem, do mais absoluto domínio, em que Alexandre de Moraes, toda vez que galga mais espaços de poder, as pessoas elas se sentem atraídas, esse tipo de gente se sente atraída. Então, a força que Alexandre de Moraes tem, apesar de sinais de isolamento, eu não creio que seja apenas por uma questão envolvendo, olha, Alexandre de Moraes ele está fraco, mas apenas por uma questão de, olha, vamos fingir que nós estamos nessa situação para que a gente pare de ter gente nos enchendo o saco. Eu sou o mais cético possível. E não é porque eu não acredito que o Brasil não vai dar certo, é porque eu encontro uma solução, né, duas soluções, né? A primeira é Deus. A segunda solução que eu encontro é a mudança no Senado. Nós não temos outra solução que não seja a mudança no Senado. Isso e me irrita quando as pessoas vêm falar sobre vamos ucranizar, vamos fazer igual aquele país lá da África fez, e botaram fogo em tudo, vamos fazer isso daí. Não, olha o que aconteceu com 8 de janeiro. Prestem atenção no que aconteceu com essas pessoas. É um 8 de janeiro 2.0 que vocês querem? Nós não vamos vencer essa guerra contra o Estado através da força, porque o Estado não vai ter menos força do que a população, muito pelo contrário, o Estado vai massacrar a população. Então, ao invés da gente medir forças com um Estado que já está utilizando seu poder para censurar e perseguir, nós precisamos vencer essa guerra ocupando espaço dentro do próprio Estado, e é só assim que a gente vai conseguir.